Então, Juízes capítulo 1 diz assim: sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém? Algum irmão já tinha meditado sobre essa palavra? Alguém? Então é bastante novo sim para ouvir nesta noite. Nós vamos entender, ao ler toda esta palavra, eu li apenas até o versículo 7, mas daqui já dá para entender o profundo do contexto que aconteceu naquele momento. A Bíblia nos diz que havia este rei que se chamava Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque. Este era um rei muito mau. E nós vamos ver aqui no primeiro versículo que depois da morte de um líder, que é Josué que sucedeu a Moisés. Moisés era o líder. Moisés faleceu, depois Josué se tornou o líder no lugar de Moisés. Depois Josué morreu. E os filhos de Israel, eles perguntaram: ei, quem dentre nós vai subir para enfrentar lá os cananeus? Porque era costume deles conquista. Se nós vamos ler os livros anteriores a Juízes, nós vamos ver o livro de Josué, nós vamos entender que eram tempos de conquistas. O Senhor mandou conquistar as terras, o Senhor mandou serem valentes, destemidos, e assim eles fizeram. E é interessante que os filhos de Israel, eles perguntam ao Senhor, e aqui já não está o primeiro passo para nós, o primeiro ensinamento para nós, nas nossas guerras, nas nossas lutas, na nossa luta que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o mal, contra aquilo que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas que está ao redor, que é a mentira, é a frieza, é a inveja, é o inimigo, é o mentiroso, é o enganador, o traiçoeiro. Porque os ataques do inimigo para a nossa vida é para quê? Para nos enfraquecer, para tirar as nossas forças, para nos fazer nós voltarmos atrás ou não sermos mais crentes. Porque o desejo do maligno é parar a cada um de nós a qualquer custo. E nós, o Senhor, nos entregou para uma peleja. Como o irmão aqui hoje, nesta noite, falou, tem que estar totalmente com a armadura de Deus. Foi claro aquilo que o Senhor usou a boca deste homem para falar conosco. Não pode ser só um pedaço da armadura, tem que estar totalmente com a armadura de Deus. Aleluia. E o primeiro passo para o povo de Israel foi ali
perguntar ao Senhor, ou seja, consultar ao Senhor, ou seja, orar, buscar ao Senhor. E veio a resposta do Senhor: Judá subirá. E quando fala Judá subirá, eu já me lembro do centro da matriz, que é Jesus, que veio do quê? Da tribo de Judá, né? Sua descendência. Porque nós temos esse controle de sempre falar de Jesus em nossas pregações, seja Velho Testamento ou Novo Testamento, porque ele é o centro, é a matriz. E nós notamos aqui que Judá subiria para ir à guerra. E aí Judá, ele chama a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejaremos contra os cananeus. Os cananeus eram pessoas perigosas, irmãos, conheciam de guerra, mas o povo de Israel também conhecia de guerra. E além do povo de Israel conhecer de guerra, eles o que? Lutavam com quem? O Senhor estava com eles. O Deus de Israel estava com Judá, estava com Israel. E eles iam à peleja de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos notar no decorrer da palavra que eles vão para a guerra. Porque, irmãos, não basta apenas a gente abrir a boca e dizer que vai, não basta apenas a gente dizer que faz, a gente tem que ter a ação. Se é para ganhar almas para o reino de Deus, vamos ganhar almas para o reino de Deus, mas existe uma peleja, e essa peleja, irmãos, às vezes e por muitas das vezes, é uma peleja que é dentro de cada um. É uma luta interna, é uma luta de você contra a carne, é uma luta de você contra espíritos malignos. Sexta-feira foi um culto maravilhoso aqui, glória a Deus, que bênção que foi. Mas eu dormi apenas 2 horas na madrugada, porque eu estava com umas dores terríveis nas minhas pernas e no osso assim, atrás. E eu já estava há 2 dias de atestado por uma dor no calcanhar. Não fui trabalhar 2 dias na sexta-feira, que era o culto aqui à noite. Na minha casa eu dei uma escorregada na cozinha e deu um mau jeito. E eu já tenho esse osso um pouco afetado numa queda que eu tive há muito tempo atrás. Na hora eu pensei que não era nada, mas depois de 1 hora começou a doer muito. Eu já estava tomando todos os remédios, vim para a igreja, cultuei ao Senhor, louvei, adorei, glorifiquei, engrandeci, agradeci ao Senhor. Mas cheguei em casa e estava sentindo muita dor, tomei outro remédio, não fez efeito, mas passei a noite maravilhosa, ouvindo um hino. Minha esposa estava dormindo, mas eu coloquei o fone no ouvido, fui ouvindo hinos, fui orando, e assim passei a noite, irmãos. Glória a Deus, porque com a presença de Deus vale a pena. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem amanhã. É a guerra, irmão, é a luta travada. E eu mandei mensagem de manhã para a Poliana, filha do pastor. Uma fala que eu tinha pedido dela os vídeos, né, do culto. E aí eu comentei para ela que eu não havia dormido. Ela falou assim: irmão, eu também esta noite passei a noite chorando, porque eu estava com muitas dores nas pernas, as minhas veias estavam inflamadas. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Deus nos incomodou para orar, Deus nos direcionou para algo. Não sei o que Deus vai fazer, irmãos, mas eu creio que Deus está dando livramentos, amém? Porque Ele é sempre fiel. E voltando na palavra, irmãos, Judá foi contra os cananeus e ali achou Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque era um rei muito cruel. O seu costume era que quando ele conquistava os lugares, os líderes, os reis daqueles lugares, ele aprisionava e cortava os dedos, né? Os dedos polegares das mãos e os dedos dos pés. Os dedos, né,
polegares das mãos e dos pés. Era um costume dele. E ele saqueava o reino. Aí você imagina comigo, os reinos saqueados, as crianças sofrendo, crianças sem pais, sem mães, a vida desolante que aquele rei provocava para os reinos, os que eram levados escravos, cativos. Mas este rei tão perverso e cruel, que era descendente de Cão, um cananeu, que desonrou a Noé, seu pai. Vamos entender quem era esse Adoni-Bezeque, era um descendente de Cão. E o significado do nome Adoni-Bezeque significa Adoni, Senhor. Bezeque, massificação, estratégia. E realmente ele era um homem estrategista. Se você se aprofundar mais na palavra, você vai entender que o que ele fazia de cortar os dedos das mãos e dos pés, os polegares, se você se lembra, Davi, ele cortou a ponta da capa do rei Saul. Vocês se lembram disso? Ali já foi um significado do rei Davi para Saul, que Saul já não era mais rei, que a guerra estava perdida, que Saul tinha que sair, quem ia reinar era Davi, porque assim o Senhor ordenou. Então nós entendemos que quando o Adoni-Bezeque corta os dedos polegares das mãos e dos pés, ele estava dando significado que é ele que mandava, que era o rei e que tinha que obedecer tudo a ele. E aí eu fico me lembrando que eu já estudei, e lembro de um livro que eu estou lendo, Os Mártires do Coliseu, muito bom este livro. E neste livro fala sobre os mártires que teve ali no Coliseu, e o líder que havia ali era o dedo assim, esse polegar, para dizer que a vítima que estivesse lá, que muitas vezes eram cristãos, que estavam na arena, se eles viveriam ou se eles morreriam. E se ele fizesse assim, viveria, mas se ele fizesse assim com o dedo polegar para baixo, aquelas vítimas morreriam. E muitas das vezes o poder que ele tinha era de fazer o bem, mas ele fazia o mal. Ele fazia assim com o dedo para baixo e aquelas vítimas morriam. Muitos crentes foram mortos naquela arena, mas também muitos sobrenaturais de Deus aconteceu naquela arena. Se você ler o livro, você vai entender de coisas glorificantes que Deus fez, de feras que não devorou aqueles servos de Deus que estavam ali, e de tantos outros acontecimentos. Mas voltando novamente à palavra, Adoni-Bezeque era um mutilador. Ele cortava os dedos das mãos e dos pés dos seus oponentes. Mas Judá, ele vai contra os cananeus, e ali Adoni-Bezeque, ele foge. E a palavra do Senhor fala que 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da mesa. Ou seja, ele estava sob domínio, mas ele teve que fugir ali, porque ele viu que perdia a guerra. Mas o lado oposto da moeda virou. Ele foi preso. Da mesma crueldade que ele havia feito com aqueles 70 reis, a crueldade voltou-se para ele. O que ele plantou, ele colheu. Cortaram seus dedos, as mãos, os pés, tirou a sua autoridade, e a palavra do Senhor fala que trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Então, irmãos, para o entendimento da palavra de hoje, para essa noite, para nós que estamos aqui escutando, se a marca principal de Adoni-Bezeque era cortar os dedos polegares dos reis vencidos por ele, se era esse o costume, hoje o espírito maligno, o traiçoeiro, o enganador, o que ele pretende é cortar os seus polegares das mãos, para que você não possa mais
está segurando a espada como deveria, ou seja, a palavra do Senhor. Cortar os dedos dos seus pés para que você perca agilidade na obra do Senhor. Ele quer tirar o que? A sua dignidade. Ele quer tirar a sua moral, a sua honra, o seu poder. Porque nós, como igreja do Senhor, nós temos poder. Porque o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, para nós orarmos e o sobrenatural de Deus acontecer. Mas o projeto do inimigo é tirar você do foco. O projeto do inimigo é tirar você do alvo. O projeto do inimigo é tirar a gente da presença de Deus. O projeto do inimigo é tirar a nossa moralidade, o caráter de Cristo em nós. Harai de cantalamanás. Mas seja como um Judá. Consulte ao Senhor, seja cheio de Deus e vai contra o inimigo, porque a unção do leão da tribo de Judá está sobre você. Você crê assim, amém? Aleluias. E continuando na palavra, se tira-se o equilíbrio do corpo, irmão, para nós, a gente começa a perder a orientação de Deus, a gente começa a andar desequilibrado, a gente quer andar aonde der a nossa vontade, e não é assim. A nossa vida não é orientada e direcionada pelo nosso eu. Se o Senhor manda a gente ir a algum lugar, a gente vai, a gente obedece, mesmo sabendo que, como Jonas era para ele ir para Nínive, e ele queria desviar-se para outro caminho, mas ele teve que ir para onde o Senhor mandou. Muitas das vezes a gente não quer ir aonde o Senhor mandou a gente ir, mas não adianta, irmão. Glória a Deus. Eu lembro de uma vez de um sonho que eu contei até para a missionária Cátia, ela talvez não vá se lembrar, mas depois ela falou uma palavra surpreendente, que eu falei com ela, eu sonhei que passava uma ponte até essa de ferro, e seguia para o lado de lá, e a ponte para trás toda se quebrava. Aí eu não entendi, eu contei para ela, ela falou assim, é para você nunca mais voltar atrás, porque o seguir é da obra, é seguir até chegar ao céu, irmão. Você não pode voltar para trás. Não perca o seu equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Você crê? Glória a Deus. E se o espírito de Adoni-Bezeque, que tenta de várias formas nos tirar a nossa dignidade, não é só apenas cortando os dedos polegares das mãos e dos pés, mas tem os nossos outros dedos. Eu vou trazer aqui um pouco de significado a isso, te explicando melhor, e vou te falar. O primeiro dedo que ele quer te tirar, quando eu digo dedo, é ação, tá, irmão? Só para a gente entender melhor essa simbologia. Oração. Repita comigo: oração. O inimigo já tirou de você? Pergunta para si mesmo, dentro de si: será que o inimigo não tirou o seu desejo de orar? Será que você tem buscado, tem vindo na casa do Senhor, tem orado? Será que você tem vindo aqui no estudo de quarta-feira, tem orado? Será que você tem orado nas madrugadas, no dia, meio-dia? Não sei. O tempo quem faz é nós. Temos várias coisas para fazer durante o dia, mas quem organiza o tempo somos nós, irmãos. Está trabalhando, está orando. Está estudando também, está orando. Jejuando. Segundo dedo, o devocional da leitura da palavra. Será que você tem estudado a palavra? Tem lido, tem ouvido, tem meditado na palavra, tem vivido a palavra?
Sabe que o inimigo está tentando cortar esse seu dedo, tentando tirar, da leitura da palavra? Terceiro, irmão, comunhão. Será que o inimigo não está tentando tirar a sua comunhão com Deus? Porque andar com Deus, meu irmão, é ter a certeza que você vai pisar em espinhos. Andar com Deus é ter certeza, como foi falado aqui essa noite, você vai ter sofrimento. Mas ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, não é? Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Não é melhor? Bom é cantar e viver o que você está cantando. Bom é pregar e viver o que você está pregando. Bom é servir a um Deus verdadeiro. Aleluia, e viver o que Deus verdadeiro está proporcionando para você. Porque se o inimigo quer roubar a sua comunhão, Deus te quer assim, com os braços junto com Ele, para você seguir. O Espírito Santo te toma pela mão e diz: vem que eu vou te levar a uma nova experiência. Vem que eu vou te ensinar o que é andar. Vem que eu vou te ensinar o que é lutar. Vem que eu vou te ensinar o que é ser cheio da unção. Vem que eu vou te ensinar o que vale a pena sofrer por amor à obra. Aleluia. Quarto, o inimigo quer cortar o seu dedo da fé. A irmã falou aqui sobre o cego. O cego teve uma grande fé. Aleluia, eu sou bem detalhista, tá, irmão? Presta muita atenção no que os irmãos estão falando. A irmã falou sobre fé. Aquele homem recebeu o milagre. E o inimigo, ele quer tirar a sua fé. Ele não quer que você acredite que Jesus é o Salvador, que Ele pode todas as coisas, que Ele vai te entregar a vitória, que o milagre é para você, para a sua vida, para a sua família, que a salvação para a sua família inteira. Ele não quer, o inimigo não quer, ele quer cortar a sua fé. Mas, se você está escutando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer efeito na sua vida. E o quinto dedo que o inimigo quer cortar, seja do testemunho. Eu falei integridade, Perde-se todos os seus valores, totalmente a identidade, e se come as migalhas, irmãos. Porque quando você vai fazer a identidade, você usa esse dedo, geralmente é esse dedo, E muitas pessoas que não sabem escrever usam o dedão para a assinatura. E cada um de nós temos uma digital. É incrível que nem as gêmeas, igual minha esposa e minha cunhada que são gêmeas, a identidade, elas não são iguais nos dedos. Pode se parecer muito, mas não são iguais. Cada um de nós temos o que? Uma digital. Cada um de nós somos crentes, temos testemunho. Mas se o inimigo, como Adoni-Bezeque, cortou os dedos daqueles 70 reis, eles perderam os seus valores, eles perderam a identidade, e eles ainda comiam as migalhas. O que eu quero dizer para você com isso? Comer migalhas é estar fora da presença do Senhor, é estar comendo as migalhas deste mundo, porque o mundo só quer te oferecer migalhas, porque o que o mundo tem não é bom. Pode parecer doce como mel no começo, mas porém no final é amargo. E eu quero te dizer, não se deixe ser vencido pelo inimigo, porque dia após dia é luta na sua mente, é luta na sua casa, é luta no seu trabalho, é luta no dia a dia. Mas se você está cheio do Espírito Santo,
se enche ainda mais, até transbordar, como foi falado aqui em outro culto. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, ei, se encha do Espírito Santo. Não está tudo perdido não. Contou os seus erros, ei, ainda tem esperança para você. Infelizmente também tem consequência, porque um dedo cortado está cortado. Isso é muito grave, é muito grave. A gente contempla líderes que infelizmente caíram e se levantaram tempos depois, mas nunca são os mesmos. Nunca o ministério é o mesmo. Por quê? Teve testemunho cortado, teve caráter cortado, teve identidade tirada. O Senhor, Ele tem a graça, tem um favor imerecido, amém, aleluia. Mas aquele que está em pé, continua em pé, vigia, vigia, cuidado, 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 permaneça-se em pé. Quem é limpo, se limpe mais. Santidade. Se o alvo do espírito de Adoni-Bezeque é o polegar, ele quer acabar com você de uma vez. Se o inimigo quer dar as migalhas do mundo para você, que é tudo que é mais ruim, ele quer que você coma. Se o espírito de Adoni-Bezeque, ele quer fechar muitas igrejas, quer acabar com a dignidade de muitos líderes cristãos, ele quer acabar com as famílias. Levanta sua mão assim agora. Mas aqui tem pessoas como Judá para vencer na unção do leão da tribo de Judá. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você recebeu a palavra. Eu preparei essa palavra para estar pregando essa noite e ela não vai voltar vazia. Você não vai voltar para sua casa sem ter entendido essa palavra. Todos entenderam, eu acredito nisso, amém? Então sobre a sua vida está a unção do leão da tribo de Judá, amém? Você está disposto a vencer? Você está disposto a receber restauração? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E eu gostaria que você orasse agora junto comigo. Porque não basta apenas eu orar, eu lançar a palavra sobre a sua vida. Você também tem que fazer a sua parte. A luta é sua. Eu não posso trocar a minha guerra pela sua, vice-versa. Você não vai querer viver as minhas guerras, nem eu vou querer viver as suas guerras. Mas Deus está conosco. E enquanto Deus está conosco, glória a Deus, enquanto nós estamos com Ele. Agora eu quero te dizer: se você se distanciar dele, Ele ainda está te vendo. Mas se você se distanciar dele, vai ficar muito mais difícil. Porque já é difícil a gente estar com Deus. Se a gente se distanciar dele, nessa noite foi falado aqui, ó, não pare, siga em frente, não desista. Eu sei que a palavra está falando com você. Eu sei que a obra conta também com você. Eu sei que aquele grande coral lá no céu, você faz parte, a sua voz faz parte dele. Não desista, não pare. Você pode dizer assim, mas quem sou eu? Eu sou o menor. É o menor mesmo que Deus quer usar. Nós temos que ser humildes mesmo, simples mesmo, menores mesmos, porque Deus é maior. O homem não pode fazer o sobrenatural, Deus pode. Deus capacita, Deus dá vitória, mas ei, é você que Deus chamou, é eu que Deus chamou, somos nós, igreja.
Em nome de Jesus, eu oro agora por este povo que está aqui, Senhor. Deus, eu oro para que cada um que está aqui tenha, Senhor, a força do Senhor dentro de si. Eu oro para que a força do Senhor esteja em mim, ó Pai. Deus, para seguir na obra, Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, realizando os Teus projetos, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida, Senhor, do pastor Claudemiro, pela vida da missionária Cátia, Senhor, por sua família. Eu oro para aquele lugar onde eles trabalham, eles são donos, Senhor, porque o Senhor deu na mão deles aquela padaria. E eu oro para que as pessoas que adentrem aquele lugar, como já foi profetizado, que ouçam a palavra do Senhor e sejam impactados pela palavra do Senhor. Ai, de cantaramanai. Está chegando o novo de Deus, Kátia. Toma posse do novo de Deus. Vai ter que sair aquilo que tem que sair. Chora e cantarás. Pode mandar arrumar as malas e ir embora, o que é não, porque prevalece a palavra de Deus. Recebe, toma posse. Vai cantarás. Que Deus manda a gente falar. Vai cantarás. Xerei cantarás. Receba, Júlio César, cada vez mais o poder da palavra na sua vida. Que a sua mente se abra mais e mais ao entendimento da palavra e também às experiências. Que você tenha força para viver as guerras, as experiências que Deus te dará. Que você tenha força para se firmar mais o seu compromisso diante de Deus. E que nenhum mal prevaleça contra ti, em nome de Jesus. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Eu determino que todos os refugiados, porque somos refugiados em Deus, que todos os refugiados recebam força do Senhor para prosseguir em frente. E eu ordeno em nome de Jesus que o poder da palavra vá agora quebrando as pernas do inimigo. Que todas as rodas de ferro do diabo sejam quebrados pelo poder da palavra de Deus. Orai de cantar a banai, repei de cantar a baixo, sobre as famílias que estão aqui. Eu profetizo, Rei de Cantarás, que nenhum ficará perdido. Vai voltar para casa aquele que partiu. Rei de Cantarás, de chore de Cantarás. Ana Paula Rodrigues, toma posse da vitória. Toma posse do acerto. Toma posse daquilo que precisa. Rei de Cantarás. Deus coloca diante de ti uma porta aberta. Deus coloca diante de ti uma porta aberta, mas você diz: não posso entrar. Rei de Cantarás, e você sabe por quê. Mas Deus está te dizendo nessa noite: firma aquilo que precisa ser firmado diante de mim, diz o Senhor. Porque quando você firmar aquilo que precisa ser firmado diante de mim, vou fazer algo extraordinário que você ficará de boca aberta. E você dirá com os seus lábios: o Senhor fez isso. Porque o Senhor é Deus na terra, no céu e no mar, é onde quer que for. Deus Todo-Poderoso. Rei Sharai de Cantaramanás. Que você esteja de posse